Olá, boa tarde. Estamos no mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, o chamado Julho Verde. É o quinto tipo de câncer mais comum no mundo. Uma das principais causas é o HPV, doença sexualmente transmissível que muitas vezes não apresenta nenhum sintoma e por isso muita gente nem sabe que é portadora do vírus. Um inimigo silencioso. O HPV atinge homens e mulheres e, na maioria das vezes, não traz nenhum sintoma aparente. Com mais de 40 subtipos, a estimativa é que pelo menos metade da população brasileira contraia o vírus em algum momento da vida. A mulher, de uma forma geral também, costuma procurar um médico antes. Ela se preocupa mais com algumas alterações que apresenta. O homem, via de regra, acaba deixando um pouquinho para depois procurar o serviço médico e acaba procurando muitas vezes numa fase mais tardia. Muita gente relaciona o HPV ao câncer de colo de útero, mas estudos comprovam que ele também é responsável por um outro tipo de tumor, o câncer de cabeça e pescoço, que já é considerado o quinto mais comum no mundo. O câncer de cabeça e pescoço pode atingir boca, garganta, laringe, nariz, seios nasais e ao redor dos olhos. O câncer de boca já é o quarto tipo mais frequente entre homens das regiões Sudeste e Nordeste. Até pouco tempo atrás, a maioria dos pacientes eram homens acima de 50 anos, fumantes e consumidores regulares de bebidas alcoólicas. Hoje, atinge homens entre 30 e 45 anos. 70% dos casos são diagnosticados tardiamente. E para falar sobre o câncer de cabeça e pescoço e o HPV, recebemos o cirurgião oncologista Luiz Paulo Kowalski, diretor do Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do AC Camargo Cancer Center, e a bióloga Luísa Lina Villa, coordenadora do Instituto do HPV e professora da Faculdade de Medicina da USP. Participe da nossa conversa, você pode mandar as suas perguntas e comentários usando o Facebook e também o Twitter, os endereços estão na sua tela. Muito obrigada pela presença, por ter aceitado o nosso convite hoje. Prazer estar aqui. Nós conhecemos já bem o Outubro Rosa, relacionado à prevenção do câncer de mama, o Novembro Azul, ao câncer de próstata, para chamar a atenção dos homens, e o Julho Verde. Por que a criação também agora, de chamar atenção para mais um mês relacionado, este mês, ao câncer de cabeça e pescoço, doutor? Bem, o câncer de cabeça e pescoço talvez seja um dos menos conhecidos. Todo mundo ouve falar de câncer de mama, de intestino, de pulmão, mas tem muita gente que não sabe que existe câncer na boca, na garganta, E por essa razão, muitas pessoas não sabem quais são as causas, quais são os sintomas, não procuram médicos, não procuram dentistas e o seu diagnóstico, quando existir, será muito tardio. Então, esclarecer a população, chamar a atenção sobre esses cânceres é muito importante, porque ele já representa mais ou menos 6% de todos os casos de câncer diagnosticados no mundo. Doutora Luísa. Acho que é extremamente importante ressaltar a existência de tumores que são talvez menos frequentes, mas não menos importantes. E para os pacientes, entender que é menos frequente, mas o impacto dessa doença pode ser muito grande em diferentes sítios anatômicos. Agora, um estudo do AC Camargo Cancer Center mostra que 80% dos tumores de garganta têm associação com o HPV. Agora, chama a atenção que há 10 anos essa associação aí existia em apenas 25% dos casos, doutor Luiz. Por que a que se deve esse aumento tão grande dessa relação? Então, há alguns anos atrás, nós conhecíamos fatores de risco, como fatores de risco o tabaco e o álcool. E o tabaco e o álcool explicavam 90% a 95% dos casos. Com a redução do consumo de tabaco, se esperava uma queda da ocorrência desses cânceres. Mas, se nós olharmos dados tanto nacionais como dados norte-americanos e europeus, a gente vê que a incidência não caiu e mudou um pouco o perfil. Os pacientes são mais jovens, muitos não são tabagistas nem etilistas, e aí uma série de investigações levaram à descoberta que esses tumores, nessa população mais jovem, não tabagista e não etilista, estavam associados ao HPV. No estudo anterior, como você citou, 25% dos tumores de amígdala
tratados no Hospital Zé Camargo eram HPV positivos. Hoje são 80%. Nós não sabemos exatamente o que está acontecendo com a população, né? Mas diversos cânceres associados ao HPV têm tido um aumento da incidência no mundo, particularmente esses casos de câncer da garganta e casos de câncer de boca em jovens, que era uma coisa que não se via muito há alguns anos, hoje... Que a gente ligava justamente mais ao cigarro mesmo, né, Exatamente. O principal fator sempre foi o cigarro, ainda é na boca, ainda é o cigarro, mas cada vez mais nós vemos casos HPV positivos, alguns deles associados ao cigarro também. E aí que entra o seu estudo, né, a sua área, doutora Luísa, que é o estudo justamente do HPV. Dá para explicar para a gente essa relação, então? Sem dúvida. Nas últimas décadas, ficou muito claro que o impacto desses pequenos vírus altamente infecciosos, os papilomavírus humanos ou HPV, estavam presentes, causavam um impacto muito grande na região genital e algo se conhecia da região anal. Tanto em mulheres, principalmente em mulheres, mas também em homens, o que se passou a conhecer também um pouco mais recentemente. E o que houve foi encontrar, descrever a presença do HPV também em tumores da região da cabeça e pescoço, com uma associação um pouco mais forte nos tumores da orofaringe, da base da língua na tonsila, nas amígdalas, né? Na garganta, onde a gente costuma simplificar. Neste momento, se começou a ver que o HPV, então, não estava localizado apenas e com muito impacto na região genital, mas que ele tinha também um papel muito importante nesses tumores. Essas descobertas permitiram entender que, de fato, os HPVs estão praticamente em todas as regiões do corpo, causando tumores com mais importância, ou com número maior na região genital, feminina, um pouco menos frequente masculina, na região anal, em ambos os sexos, e na região da cabeça e pescoço, com algumas características um pouco diferentes, mas são sempre os HPVs oncogênicos. Na região da cabeça e pescoço, mais nos homens? É que esses tumores, como poderá explicar mais detalhadamente o professor Kowalski, esses tumores são mais frequentes em homens, os tumores de cabeça e pescoço. Enquanto que na região genital, os tumores causados por HPV são mais frequentes nas mulheres. Aqui falo do câncer do colo do útero, muito conhecido. Então, não são todos os homens, não é um perfil único, mas aqueles mais jovens, não fumantes, não consumidores de álcool, que têm um perfil associado à infecção por HPV. Doutor Kowalski, alguma explicação para isso também? Porque a gente, né, vale a pena também aqui chamar atenção, porque quando falamos aqui HPV, logo pensamos nas mulheres, né? E nesse caso, não apenas. Exatamente. Então, esses cânceres, eles já predominaram muito em homens, era 10-1 mais ou menos, né? Com o passar do tempo, essa proporção foi caindo. Se achava que era exclusivamente porque os homens estavam deixando de fumar e as mulheres estavam fumando mais. Mas se nós olharmos dados mais antigos, da década de 70, 80, a prevalência de infecção por HPV nesses tumores era muito baixa. Ela foi aumentando progressivamente. Existem dados da Escandinávia que mostram claramente esse aumento. E entre nós, os estudos que foram realizados nas décadas de 80 e os mais recentes mostram esse incremento muito grande, né? Nós não sabemos exatamente por que houve esse aumento, mas se observa ainda hoje alguns estudos feitos em cidades ou regiões socioeconomicamente mais favorecidas, a taxa de prevalência de infecção por HPV é mais alta do que aquela observada em instituições, em hospitais, em cidades que tratam de pessoas mais carentes. Nesse grupo, a taxa de HPV é muito baixa, né? Mesmo utilizando o mesmo laboratório, a mesma tecnologia de estudo, né? Essas populações são diferentes. O risco é maior, principalmente para indivíduos jovens, de nível socioeconômico melhor, de nível educacional melhor. Talvez isso tenha relação com hábitos, não somente hábitos sexuais, né? Mas outros
hábitos que nós não sabemos exatamente. Talvez a doutora Luísa tenha mais informações pelo estudo de história natural que ela publicou recentemente. Na verdade, como os HPV se transmitem por contato... Falamos HPVs porque são vários tipos, né? São vários tipos de HPV. Agora, relacionados a câncer, nós falamos de um grupo restrito de aproximadamente 14 tipos de HPVs, dos quais os tipos 16 e 18 predominam em todos os sítios anatômicos. São responsáveis por esses cânceres. Então, quando nós falamos de transmissão de HPV, que eu acho que é uma questão extremamente importante, nós falamos de contato. Qualquer tipo de contato. Se falarmos de tumores na região genital, é natural que pensemos que o comportamento sexual, o ato sexual, transmita os vírus entre diferentes parceiros, sejam eles de sexos opostos ou do mesmo sexo, como nós temos observado. Então, por exemplo, homens que têm sexo com homens, homossexuais, bissexuais, têm taxas maiores de HPV na região genital e anal, muito provavelmente pelas práticas sexuais, principalmente no canal anal, em que pese as mulheres tenham mais câncer no canal anal, porque é uma forma de transmissão. Mas quando a gente pensa em outros sítios anatômicos, nós vamos ter que recordar que o vírus se transmite por qualquer contato, mãos, instrumentos, mesmo o que a gente chamaria de encostar roupas ou usar mesmo as toalhas, muito menos frequentemente que o contato direto. Então, se a mão ou a boca vai a certas regiões onde existe o vírus, ele será transmitido para o parceiro ou mesmo para a própria pessoa, da região genital para a cavidade oral. Então, estas questões todas estão sendo estudadas, não estão totalmente esclarecidas, mas está claríssimo que o contato, qualquer forma de contato, pode levar o vírus a certas regiões onde existe uma certa propensão para o desenvolvimento de tumores. Não quaisquer vírus, porque são muitos, sim, alguns causam apenas tumores benignos, as verrugas genitais, muito insidiosas, difíceis de tratar, mas benignas, e outros tumores francamente muitas vezes malignos. A pessoa pode ter o HPV em algum momento da vida e nem saber disso, então? Absolutamente correto, são infecções assintomáticas, tanto em homens quanto em mulheres, porque elas não são vírus que causam, por exemplo, destruição celular ou qualquer outro sintoma, sangramento. Não. Então, eles estão ali, eles podem perdurar, persistir por muito tempo e, ao fazê-lo, aumenta o risco para o aparecimento de lesões. E aí que mora o perigo, não é, doutora Exatamente, Luísa, exatamente. O perigo, justamente, que sabemos que os cânceres aí de cabeça e pescoço têm um diagnóstico tardio, muitas vezes. É justamente por isso que a doutora Luísa colocou, né? Eles são silenciosos e muitas vezes não apresentam sintomas? Exatamente. A maioria não tem nenhum sintoma pregresso. Para aqueles tumores relacionados a tabaco e álcool, até algumas lesões pré-cancerosas são conhecidas. Manchas brancas, as chamadas leucoplasias, manchas vermelhas, as chamadas eritroplasias, podem preceder o câncer até por meses ou anos, né? Quanto às lesões causadas por HPV, nós não temos lesões precursoras conhecidas, né? Nós não conhecemos ainda essa história natural. Muitos dos tumores diagnosticados, eles são bem pequenos. Você tem o tumor primário, mínimo, e tem o aparecimento de gânglios metastáticos no pescoço enormes algumas vezes. Então, é um tumor que nós ainda estamos aprendendo a conhecer a sua história natural, né? Nós não temos como prevenir da maneira como nós preveníamos antes. Dizer assim, não fuma, não beba, vá ao médico ou ao dentista para ser examinado. Não adianta ir ao médico ou ao dentista para ser examinado, ou não fumar e não beber é importante ainda como prevenção, mas talvez nós devemos cada vez mais enfatizar que o melhor método de prevenção é a vacinação, né? O mais provavelmente o mais efetivo e que precisa ser estimulado para a nossa população. Vai ser o nosso assunto então no próximo bloco, a prevenção e a importância da vacinação. A gente volta já.
Já estamos de volta com o JC Debate. No Júlio Verde, conversamos sobre a prevenção do câncer de cabeça e pescoço e o HPV. Aqui com a gente, o cirurgião oncologista Luiz Paulo Kowalski, diretor do Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do AC Camargo Cancer Center, e a bióloga Luísa Lina Villa, coordenadora do Instituto do HPV e professora da Faculdade de Medicina da USP. Continue aqui participando da nossa conversa pelo Facebook e pelo Twitter. E um dos principais agentes causadores do câncer de cabeça e pescoço é o HPV, vírus responsável também pelo câncer de colo de útero. A vacina contra o HPV é oferecida no SUS desde 2014. Fernanda contraiu HPV na juventude e quer proteger os filhos. Sofia já tomou as 3 doses da vacina. Eu fui buscar informação com o pediatra, com o ginecologista, e eles orientaram que a vacina é um ótimo instrumento para prevenir, sim, tanto a DST quanto o que pode levar a doença ao câncer de útero. O HPV é a doença sexualmente transmissível mais comum no mundo. De cada 100 pessoas sexualmente ativas, 75 adquirem HPV ao longo da vida. Se não tratada, pode evoluir para doenças graves em homens e mulheres. A imunologista explica que a eficácia da prevenção é maior quando a vacina é tomada antes do início da vida sexual e descarta o risco de efeitos colaterais. É uma vacina segura, já aprovada em mais de 60 países do mundo. O HPV também atinge os homens, mas a vacina da rede pública não é para eles. A vacina que o Ministério da Saúde adquiriu é uma vacina quadrivalente, que protege contra o câncer de colo do útero, mas temos também na vacina os tipos 6 e 11, relacionados a 90% das verrugas genitais. Ou seja, a exemplo de outros países que iniciaram a vacina apenas em meninas, obtendo-se uma elevada cobertura vacinal, iremos sim observarmos também a redução das verrugas genitais também nos meninos. Resposta difícil de aceitar para mães como a Fernanda, que terá que imunizar o filho Bento de 8 anos na rede privada. Eu acho que eu tenho que tentar dar a proteção igual para os 2 filhos, né? Aproveitar então nesse bloco para falar de prevenção. O Dr. Kowalski terminou o primeiro bloco justamente falando que a melhor forma de prevenção é vacinar. Eu acho que nós já temos um exemplo de um câncer causado por vírus, o câncer do fígado, né, que é um dos fatores de risco é a hepatite B, que nas áreas de maior risco de infecção e que as pessoas foram vacinadas, a incidência e a mortalidade por câncer caiu ao longo do tempo. Né? Muito provavelmente isso deve ocorrer da mesma maneira com o HPV. E o HPV é pior, porque ele está em todos os lugares, no mundo inteiro, né? E afeta tanto homens quanto mulheres. E essa discussão de vacinar meninos e meninas é uma discussão muito importante. Eu tenho a impressão que nós não deveríamos nem estar discutindo isso, deveríamos estar vacinando os meninos também, porque eles precisam ser protegidos, né? Porque para os cânceres relacionados ao HPV, esse é o fator de risco mais importante para os próximos anos. Em mais ou menos uma década, nós teremos mais cânceres relacionados ao HPV do que cânceres relacionados ao tabaco. Já existe, então, Existem estatísticas, projeções nesse sentido. Se nós não tomarmos a atitude agora, nós vamos realmente concretizar essa estimativa no futuro. E nós podemos agir agora para que isso deixe de acontecer. E é como a mãe colocou, né? Tem pergunta já chegando aqui nesse sentido, doutora Luísa. Por que, então, na rede pública só existe a vacinação para as meninas e não para os meninos? É uma questão de opção a nível de Ministério da Saúde, de Programa Nacional de Imunização, porque, de fato, existe um custo elevado em vacinar todas as crianças e adolescentes, como se optou neste país, de 9 a 13 anos de idade. Como é reconhecido que o HPV causa mais doença em números absolutos nas mulheres do que nos homens, e doença eu quero esclarecer, câncer de colo de útero, câncer de vulva, de vagina, todos somados é maior este número nas mulheres do que nos homens, se optou por proteger inicialmente
as meninas, as adolescentes, antes do início da atividade sexual, onde nós vamos ter o maior benefício. A vacina é segura, os dados mostram não só nos estudos, mas na vida real, que ela está protegendo, que está havendo redução das doenças causadas por HPV, pelo menos daquelas benignas, que têm uma história natural mais curta. Então, é uma opção, é uma estratégia de governo. Acredita-se que breve, como outros países também o fizeram, não foi só o Brasil. Outros países optaram, comecemos com as meninas e adolescentes e depois estendamos o benefício para os meninos. É o que deve acontecer aqui. É o que vai, então. Já está acontecendo na Austrália, na Áustria, nos Estados Unidos, no Canadá, vai acontecer aqui também. É uma questão de tempo. Mas é extremamente importante, porque apesar do que nós ouvimos, o benefício para o homem é claríssimo e ele não vai ser unicamente através do benefício dado para a mulher. O Taylor Platter fala justamente isso também. Os homens devem tomar também, porque não é divulgado. Justamente, não tem essa divulgação tão grande, porque não existe na rede pública, mas existe na rede privada. E está claríssimo que ela está recomendada pelo nosso governo, aprovada a partir dos 9 anos de idade, para meninas e meninos, para praticamente qualquer faixa etária. Então, sim, na clínica privada, a vacina deveria ser introduzida para todos. Eu acho que uma outra questão, a doutora colocou aí que é importante, então, vacinar antes do início da vida sexual. A gente já ouviu muita polêmica nesse sentido dos pais preocupados, né? Mas, então, isso não vai, de certa forma, incentivar com que as crianças iniciem a vida sexual de forma precoce? O que dizer a esses pais? Eu acho que é uma preocupação de saúde, né? Não é só, nós não estamos falando apenas de cânceres, nós estamos falando de uma série de doenças causadas por esses tipos de vírus. Eu acho que se nós enfatizarmos isso, talvez realmente tenhamos esse efeito, mas a ênfase não é essa. Nós estamos protegendo a saúde, nós estamos usando uma vacina que vai evitar doenças. Eu acho que se nós falarmos demais nisso, nós vamos criar esse efeito. Né? E existem muitos pais que recusam, né, a vacinação dos filhos de medo que isso venha incentivar o início da vida sexual. Mas se nós formos olhar o que é a prática hoje em dia, né, o início da vida sexual já é precoce. E não é a vacina que vai tornar mais precoce isso. Talvez essa preocupação seja uma cortina de fumaça, na verdade, né, para algo que já está acontecendo na população. Vamos então, só antes eu vou colocar aqui a opinião justamente dos pais, né? Será que eles conversam abertamente com seus filhos sobre sexo? Nossa reportagem em Mato Grosso do Sul, Fortaleza e Rio Grande do Sul foi às ruas para saber. Para você, como mãe, como professora, é tranquilo falar sobre sexo com eles? Tem que ser, né? Hoje nós temos que conversar, abrir um diálogo em casa com os filhos, não deixar para que a outra parte da sociedade faça isso. A escola, hoje, ela ajuda em alguns setores, mas a família tem que estar muito junto sempre, junto com a escola, junto com esse filho, dialogando, falando sobre todos os temas possíveis. Sempre, meus filhos começou desde os 12 anos, tanto é que o mais velho foi pai com 16 anos, mas foi ciente do que ele estava fazendo. Sempre conversei, um papo aberto, né? Para a gente não ter surpresas, né? Uma gravidez precoce na adolescência. Eu falo desde cedo. Com 8 anos já estou, porque as crianças de hoje já estão aprendendo já quando nasce. Eu já converso com a minha, explico assim, não diretamente tudo, né? Mas alguma coisa tem que explicar, porque hoje em dia está muito difícil, né? Mas é um bom momento, então, aproveitar essa questão aí da vacinação para falar com os filhos sobre a prevenção? Definitivamente. Porque a conversa não é o que fazer, o que não fazer. A conversa existem infecções de transmissão sexual, como outras infecções. Nós não protegemos as crianças das gripes, do sarampo, damos vacinas para isso e para aquilo. Então, vamos falar de vacinas que protegem contra uma das doenças de transmissão sexual
mais comuns do mundo. Nós podemos falar de hepatite junto, que também alguns tipos de vírus de hepatite se transmitem pela atividade sexual. Basta falar com esta conotação e deixar que a vida se encarregue do resto, Sim, porque é isso que vai acontecer naturalmente, mas com proteção, com sexo seguro, com adoção de medidas adequadas para a prevenção. Proteção e informação, né, doutora? Sem dúvida nenhuma. Falta um minutinho aí, final, para um recado. Que alerta deixar aqui para as pessoas nesse mês, então, de conscientização do câncer de cabeça e pescoço? Júlio Verde, doutor Kowalski. Bem, qualquer lesão, qualquer manifestação diferente, né? Uma feridinha, uma irritação, uma bolinha, um carocinho na boca, na garganta, uma rouquidão persistente. Qualquer sintoma desses que dure mais de 2 semanas, vá ao médico. Né? Não tente fazer diagnóstico, se automedicar. O médico é quem tem que fazer o diagnóstico e é possível fazer diagnóstico precocemente. Na dúvida, respondeu até a pergunta aqui da Laiane, né? Mesmo não tendo dor, mas achando alguma coisa estranha, vá sim procurar a ajuda de um especialista. Doutora Luísa. Sem dúvida, eu acho que a mensagem mais importante é o seguinte: existe uma grande quantidade de conhecimento. Esse conhecimento muitas vezes parece estar restrito aos profissionais, às universidades, aos médicos, mas a informação está disponível, informação de qualidade existe e existe como se prevenir. Conhecendo a infecção e as doenças que causam, nós podemos tomar atitudes positivas, conversar sobre isto e, sem dúvida nenhuma, a melhor forma de prevenção das doenças causadas por HPV é a vacinação, porque nós não conseguimos impedir toda e qualquer infecção, mas com a vacina é muito grande a proteção. Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje, essas informações e esse alerta tão importante. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Andresa. Obrigada pela sua companhia e uma boa tarde para você.